E aí, meus aliados, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Cassiano Dutra e está começando aqui mais um Aliado Aleatório. Esse programa aqui que vocês já sabem que os assuntos são aleatórios, mas que o que interessa mesmo são os convidados que vêm aqui, né? Os nossos aliados que vêm aqui para essa mesa trocar ideia. E hoje estou recebendo aqui com muito prazer essa dupla aqui, ó, Charles e o Maicon. Cara, uma salva de palmas para esses caras aqui, né? Por favor, os caras são fenômenos, né? E aí, antes da gente bater um papo aqui, trocar uma ideia sobre a vida deles, a história deles aí, pedir para vocês se apresentarem aí. Porventura, se alguém não conhece, né, os caras são rodados aí, são famosos aí no esporte e tal, aparece na TV. Esses dias eu vi o Charles na TV e tal. O cara tá xarope, né? Mas vamos lá, se apresenta aí então. Charles, pode começar? Vai lá, Maicon, vai lá. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, estar aqui. Para mim é uma honra, uma alegria, né, estar aqui junto contigo, um irmão que eu tenho, né, que Deus me deu, um dos meus braços direitos, na verdade, né? E meu nome é Charles, né? Muitos me chamam de Guerreiro, Charlinho, Charlão, então são várias coisas, Tem né? vários nomes. E tenho 46 anos, casado com a Viviane Regina Gomes, Aí, ó, há moral, 23 aquela. anos. E o que mais? Cara, a gente vai falar, mas o cara, né, atleta aí e tal, né? Mano. Isso aí a gente vai entrar um pouquinho nesse Boa, assunto boa, aí, boa. mas só pra dar jogador de futebol, jogador de futevôlei. São várias facetas, né? Comecei cedo no esporte, né? Comecei no futebol desde pequeno, na base do Novo Hamburgo, né? Me profissionalizei no Novo Hamburgo, né? Mas não permaneci no clube. Depois fui para a Associação Sapiranga, onde fiquei muito pouco. Nessa época eu tinha casado, escolhi o casamento. Na verdade, Sim. era muito pouco para ganhar. Então eu escolhi procurar um trabalho e ficar jogando no final de semana o amador, né? Que dava muito mais. E eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Cara, Basicamente, perdi muitas oportunidades, mas Uhum. não gosto de falar sobre elas, né? Acho que eu acredito em vontade, em permissão, em propósito de Deus, né? Então, Deus sabe de todas as coisas. Então, eu não olho muito para trás, não gosto muito de olhar para trás diante das oportunidades que eu perdi, né? Foram três oportunidades, né? Mas não gosto de olhar para trás. E hoje eu continuo jogando, né, o meu futevôlei, principalmente, né? E continuo dando as minhas corridinhas, cuidando, né, da saúde, em primeiro lugar. Sempre fui um cara que eu me cuidei muito. Sempre fui um cara disciplinado nessa questão de treinar, né? Sempre fui desde pequeno e até hoje, né? Eu cuido muito disso. Tive alguns probleminhas de pubis, joelho, né? Então são coisas que vêm com a idade também, né? A idade chega para todo mundo. Mas sempre procuro fazer o meu melhor em tudo, né? Então, ainda dou minhas corridinhas. Essa semana corri, né, cara? Deu uma corridinha. Dei. Dá uma enganada, eu acho que é uma enganada. Também. Faz parte, né, meu? Cara, as postagens vêm, né? claro As que- postagens estão Ô, lá, cara, né? eu nem tô postando muito, né, mano? Mas normalmente as postagens vêm, né? Se o cara correu ou não, a gente não sabe, né? verdade. Mas tá lá. Mas tá estamos lá. aí devagarinho, gente, devagarinho, né? Show de Devagarinho. bola. O importante é não parar, né? Isso aí. Maicon, dá uma introdução aí, tua vida aí, te apresenta. Fala aí um pouquinho de ti. Show. Primeiro eu quero agradecer pelo convite aí, né, Cassiano? Oportunidade de estar aqui junto com meu amigo Charles. É um prazer estar aqui. Primeiro te parabenizar, né, pelo projeto aqui do Aliados. Eu acho que isso tem... Valeu, não, isso aí. Contando um pouquinho da tua história, né, de como surgiu aqui o projeto. Eu creio que Deus tem grandes coisas aqui para esse canal. Amém. Né, de alcançar muitas vidas, muitos corações, né, através das histórias que as pessoas vão estar passando aqui. Isso. Eu creio nisso, né? Então, eu sou o Maicon Leal, tenho 39 anos. Não parece, né, Charles? Tá bem, né? Mas tenho 39 anos. Eu quero falar. Calma, não, agora eu vou falar. Ele falou disso aí, mano. Vou falar. Vou falar, mano. Pode Não, falar. agora me veio na cabeça. Se é pra bater papo, bater papo, né, mano? Entrega. Ô, mano. Fala tudo. Não parece, né? Ele falou, ô, cara, eu tenho 46, não parece que eu tenho 46, tá, mano? Os caras me dão 30 anos, mano. Tá? bom, Tem bom. cara que chega pra mim e diz assim, cara, o que tu faz, meu? Que tu não envelhece.
Né, o que acontece? Cara, Qual é não o sei, produto? mano. Qual é o produto? O que Não, que é? tem que Bah, botar um segredo pra nós vamos então, ter que fazer alguma transfusão de sangue. Os caras falaram pra ver o que tem aí, meu. Eu disse, cara, não sei, mano. Em primeiro lugar é Deus na minha vida, né, meu? Pronto. Creio nisso, ponto final. É E isso aí, meu. não sei o segredo. Então agora é só pra falar. Agora é pra falar, cara. Tá, beleza. Não, mas depois tu conta o segredo pra nós. Até o final aí, vamos ver se ele larga essa aí pra nós. Aí, né? Bom, eu tenho 39 anos, né? Uhum. Sou casado com a Fernanda há já praticamente 13 anos, né? Até inclusive tava chegando aqui, né? Pertinho aqui de onde... Pertinho daqui, né? Onde nós celebramos ali o nosso casamento, né? E chegou a dar um frio na barriga, né? Você que tava indo de novo ali, né? Mas benção a gente Legal. poder vir isso novamente na memória, né? Eu acho que isso é bacana. Eu resido em Estância Velha, né? Já Estância praticamente há 10 anos, possivelmente. Eu joguei profissionalmente por 7 anos, né? Foi a minha primeira profissão, na verdade. Até eu ter a minha segunda profissão agora, atualmente. Então, eu comecei desde pequeno jogando nas categorias de base, né? Aqui, comecei no Cairu, lá em Sapiranga. Aí fui rodando no Novo Hamburgo, joguei no Juventude, então, alguns clubes, até me profissionalizar. Onde eu fui para Chapecoense, onde eu fui profissional lá. Primeiro, fui pro Júnior, né? Fiquei 3 meses no Júnior, depois já subi pro profissional, tive um contrato de 3 anos com ele. Tive a oportunidade de ser campeão catarinense em 2007. Legal. Campeão da Copa Santa Catarina em 2006, vice-campeão catarinense Série B 2008, depois vim pro Aimoré, aí rodei um pouco aqui, em 2011, Deus falou assim, ó, conheci a minha excelentíssima, né? E tem momentos que a gente precisa se posicionar, né? E a gente precisa tomar decisões importantes, e foi uma decisão importante que eu tive, né, onde eu conheci a minha esposa e pensei, se eu tô aqui só para jogar, para simplesmente aparecer em um jornal, dar uma entrevista, não é isso. Eu sei que o projeto de Deus para minha vida é construir uma família, então eu decidi terminar, né, parar de jogar, me formei numa outra profissão. Tenho 2 filhos, né, a Laura, que completou agora dia 14, 6 anos, tenho o Vitor, que tem 2 anos e 10 meses, né, O baterista. Eu já ia dizer aqui, Cassiano, que se ele viesse aqui, ele já tava lá na tua bateria. Lá, cara, já tava aqui enlouquecido, né? Cara, Galileu, hoje minha esposa já postou lá no Instagram dela, ele tocando Galileu lá em casa, na caixa, cara, é assim, bom, tu sabe, tu toca bateria, o que ele tiver por perto, ele tá batendo. Mas é um pouquinho da minha história, né? Legal, não, show de bola aí. Obrigado por vocês estarem aí, né, trocando essa ideia aí, pra galera até conhecer. Eu falei, né, normalmente eu tento lembrar aqui quanto tempo que a gente é aliado aqui dos convidados, né? E o Mike é bem recente, né? Eu falei até pra ele assim que tudo que ele contar aqui pra mim vai ser novidade. Tudo que ele falou até agora aqui praticamente era novidade. O que eu sabia era do baterista. Do baterista a gente já tinha trocado a ideia, ela já tinha me contado sobre isso aí. Mas o Charles, lembra? Eu não sei, é bem difícil a gente lembrar, cara, assim, ó, quando é que a gente se encontrou, assim, ó. Quando que a gente começou a ter um relacionamento, entendeu? Eu imagino que foi na igreja. Ou não, ou foi num futebol, de repente, da rádio. Na época da rádio aqui, que eu lembro que os guris faziam um timezinho da rádio, antiga Rádio Felicidade, que tinha aqui. Sim. E eu lembro lá que o Anderson, o Misa, eles tinham um timezinho que eles faziam de vez em quando. E eu lembro de a gente ter jogado junto em algum desses jogos. Não foi em Porto Alegre? Pode ser. Próximo à rodoviária. Eu sei que eu fui em alguns. Então a gente se conheceu lá em Porto Alegre, possivelmente. Pode ser que eu fui Foi a primeira vez que eu fui com eles. Eu não fui em muitos jogos, assim. Eu fui em alguns. Mas pode ser. Foi em Porto Alegre. Porque assim, a época que eu ainda jogava bola. Então, porque depois a gente começou aquele lance lá do futebol, né? Sim. Mas eu até então jogava ainda, né? Aí eu lembro que a gente se encontrou. Ano, não faço ideia. Ah, nem eu. Tá? Mas deve ser mais ou menos, cara, pelo menos uns 8 anos atrás. Pelo menos. Porque de futebol são mais ou menos uns 6, né? Na minha contagem é uns 6 anos. Tá? Que a gente começou então lá. foi uns 8. Então foi um pouco antes ali. Então mais ou menos isso. O Michael, que a gente se encontrou aí faz o quê? Meses. 2, 3 meses, creio. Foi uns 2 meses, eu acho. 2 meses. Né? Uns 2 meses mais ou isso. menos, né? Sim. Que a gente se encontrou e teve junto em uma reunião, né?
Aí a gente também... Eu acho que a gente depois deu um tempo ali que a gente não se viu mais. Eu acho que depois foi no lance do futebol. Né? Exatamente. O Charles foi pro lance do futebol, lá do futebol. E aí ele sempre diz, né, essa história aqui que eu levei. Aí quando eu dou meu pinguinho de ombro, aquele assim... Eu levei ele pro futebol. Aí ele sempre diz assim, não, eu que levei. Eu apresentei esse cara, eu apresentei pupilo. esse cara pro futebol. Eu que levei, agora ele tá pingando de ombro. Aí ele assim, Exatamente. né? E pingando de ombro em mim, né, mano? Entendeu? Essa que é a realidade. E eu não pingo de ombro, tá, Porque mano? é o que só os vídeos que eu coloco é só isso. Toda vez que eu jogo tem que ter um pinguinho de ombro ali, né? Daí eu boto aquela ali a marca, né? Daí ele sempre fala, não, eu que levei, não sei o quê. Então a gente começou realmente, ele que apresentou lá a galera, lá em Campo Bom onde jogava, né? Exato. A gente começou lá a jogar e depois a gente tá aí até... Passamos o relho lá, meu. Cara, Os caras que jogavam, né, mano? A gente deu aquela sorte, meia sorte de principiante, sabe? Sim. Foi a primeira vez lá, o Charles tinha ido, sei Jogou lá, junto. 2 vezes, sei lá. Lá e a gente chegou lá, jogou junto e os caras já jogavam lá, Sim. né? E a gente ganhou várias seguidas, assim, ó, ficamos lá e aí eu acreditei, eu disse que, eu acho que dá pra jogar isso aí mesmo, Sim. cara. E aí depois a gente viu na segunda ida que foi sorte. Mas eu tenho uma história, tenho uma história também de futebol, né? Faz tempo que eu não jogo, assim. Mas a gente começou a jogar junto, eu e meu tio, né? O Júlio. O Charles conhece meu tio. Inclusive, Ex-profissional também. é Eu sei ex-profissional. quem é. Lateral direito. Eu sei quem é. E... Ele jogou no torneiozinho, acho que do Souza ali, da Sim, abertura. isso, da, na Schmidt? Não, Não, Na lá Charlau. Charlau? Sim, isso A aí. gente viu o jogo. Geralmente a gente joga lá, na Charlau, lá, né? Eu faz tempo que eu não tô jogando, até por questões de tempos, assim, enfim. Mas a gente começou a jogar em Portão, né? Porque é uma cidade onde eu praticamente morei 28 anos da minha vida. Morei em Portão, ele reside em Portão, né? Inclusive, quando eu fui para a área do futebol, foi através dele, né? Porque ele já era jogador e eu sempre ia nos treinos com ele. No 15 de novembro, onde ele ficou 10 anos no 15, depois Caxias. Cara, então assim, até meus 10 anos eu praticamente morava com ele e ia em todos os treinos. Então aquilo ali foi me levando para jogar, né? E, cara, falando sobre futebol, daí agora a gente começou um tempo atrás, acho que uns 10 anos atrás, creio. Vamos jogar, e fomos jogar. Mas sem estrutura, né? Jogando lá no Parcão de Portão, com uma bola de futebol mesmo, nem era bola de... Não, olha essa aqui. Lá cara. onde tem a pista de skate, A pista lá? de skate. Ah, eu fui Isso. algumas vezes lá. Na verdade, eu ia lá andar de skate. Tu ia andar de skate, Uma tá. época, muito Não, tempo atrás. Nós fazia de conta que jogava futebol lá. Cara, a bola era de futebol, né? A rede, cara, a rede assim, abaloada, assim, ó. Sabe? Não tinha medida, enfim, e a gente jogava ali, tá. Surgiu o primeiro torneio pra gente ir na Sociedade Ginástica aqui. Lá do centro. Vamos ir? Tamo bem, né, cara? Tamo voando. Cara, misericórdia. Chegamos ali, Cassiano Charles. Só os caras. Acho que tinha umas 20 e poucas duplas. Sim. Cara do céu. Primeiro jogo nosso contra uma dupla de Osório, pai e filho. Cara, nós entramos na quadra. Nós entramos na quadra, assim. Afundou o pé na areia, cara, até o tornozelo. Eu falei, Júlio... Eu falei assim, Júlio... Eu acho que eles colocaram areia demais. Eu juro, pois é, cara. Tem muita areia aqui, eu falei, eu acho que tem. Pegamos a bola. Nós vamos jogar com aquela bola. Nossa, a bola tá murcha, só pode. Que isso. Não, vamos dar uns toquezinhos aqui pra ver se a gente consegue. Pelo menos a gente não passar vergonha, né? Daí tava o Luizinho do Novo Hamburgo, o diretor Luizinho. Tava todo mundo ali assistindo. Para o ímpar, saímos pra sacar. Fui eu o primeiro a dar o saque. Eu sei, agora sim, né, cara? Vou dar uma chapada aqui. Cassiano do céu. Fiz o morrinho, preparei. Aí o Júlio tava assim, olhando assim. O juiz apitou. E eu fui dar o saque. Por baixo da rede. O Júlio sabe o que ele tá assim. Ele só olha e faz assim. Cara, o que foi? Ele fez assim, o que foi? Fica, não sei, essa bola é murcha. Mas é essa história, cara. Que pena, cara, mas foi bacana, foi uma experiência bacana. Mas isso é tri, cara. Cara. O início é assim, a gente foi lá. Eu achei que, cara, pela aquele primeiro jogo lá que a gente jogou, eu achei esse cara, acho que é pra mim isso aqui. Tamo bem, né? Aí depois no segundo jogo, cara, a gente acertou. Foi só o dia. Foi o dia, meu. Ou todo mundo tava mal aquele dia, todo mundo tava ruim aquele dia e a gente conseguiu acertar. Mas, assim, acontece esse negócio. E o cara do futebol também, né, meu? Tava mirando a rede também, né? Pra fazer o gol, né? É isso aí. Mas tu sabe, né, cara, que coisa engraçada, né? Porque
Às vezes o pessoal pergunta assim, mas precisa saber jogar. Não precisa saber jogar, né? Então é algo diferente, mas é um esporte sensacional, né, cara? Eu curto muito, assim, gosto bastante. Infelizmente eu não tenho muito tempo, assim, hábil para poder estar junto. O Júlio dá aula em Portão, né, de futebol. Então, mas é um esporte, ele te desenvolve demais. Tem um que também jogava lá com vocês, né, cara? Que ele veio aqui já e contou umas histórias. Esse até eu acho que tu eu sei já sabe quem é que é. Veio aqui e contou umas histórias aqui que... Ele tinha uma jogadinha que nunca dava certo com nós, que era uma pingada dele, nunca deu certo. Ele tem muitas jogadas. Dos 32 ataques que ele diz que tem, o 30 é os que não dá certo, né? Entendeu? Então é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Porque eu até imaginei quando tu disse que a rede ela era meio assim, pra ele poder atacar, a rede no meio era mais baixa. Tinha que ser mais baixa. Tinha que ser assim. Ele começou conosco lá. Contou um monte de história aqui. Não vamos expor, né? É, isso aí, é melhor. Que é o Tarso, mas tipo assim, ele... Assim. Todo mundo já sabe, né? Veio aqui, contou, disse que não sei o quê, que era o segundo do ranking aí, da cidade. Não, ele chegou lá contando que ele morava em Capão da Canoa e era o rei, né? Em Capão da Canoa. Pronto, olha aí, ó. Isso aí, a gente tem que desmascarar aqui. Quem conhece, quem sabe. E tu tem a guitarra dele, né, mano? Não, peraí, não tem que mostrar. Fechou aí, mano. Peraí. Não, ele tá tendo aula contigo, ele tá tendo aula contigo aqui. Tá aí, cara. Agora eu li ali, tu falou no Tarso, deu, mano. Tá aí, mano. Aí, galera, aqui, ó. A guitarra do Tarso aqui, ó. Pra quem nunca... Poxa vida, mano. Aí, eu olhei direto pra ela. Tu falou no Tarso, eu olhei direto pra ela. Não tá é aí, um cavaco, uma guitarra. E o Tarcinho é gente boa, cara. O Tarcinho... Queridão, cara. Queridão. Inclusive, assistam lá depois o episódio deles. Aqui, quando sair esse aqui, já vai ter saído deles lá também. Ele contou boas histórias aí, a gente vai ver. Depois a gente vai comentar, ver se é ou não. O futebol ele fez tanta... me atirei de cabeça, na verdade, no futebol. Que gostei tanto, na verdade. E até fui fazer o curso, né, de arbitragem em Porto Alegre, né? E hoje eu apito alguns torneios, né? Então, sábado vou apitar o torneio do Pro também o dia todo. E apitei outros também. Apitei até em Itapema já, né? E então isso, o futebol faz parte também hoje da minha vida, né? E é um esporte, que nem o Mike falou, esporte muito bom, né, cara? E uma galera, né? Hoje a gente vê uma galera, não só em Novo Hamburgo, mas na região toda aqui, né? É uma galera. Tomou uma proporção. Exatamente, cara. Então é bom demais, né? Pra mim salvou, assim, o meu exercício, né, cara? Pra mim foi ótimo, assim, começar a fazer isso. Por causa que o futebol machucou bastante, assim, né? Muito, né? Deu muito problema, assim, né? Machucou fisicamente, psicologicamente também. E outra, né? O futebol ele não tem tanto contato que qualquer outro esporte. Então, tem um impacto, né? Mas só que, né? Poxa vida, não. Pra ti, o futebol é muito mais fácil se machucar, né? Eu só me machuquei no futebol. E a gente tem, até eu falei aqui no outro episódio aqui, que aqui no Brasil, aqui a gente tem essa cultura de todo mundo... Eu acho que agora até deu uma parada. Não sei, tem uma impressão que depois com esse negócio de internet, de game, de YouTube e tal, esse lance das redes sociais, talvez até tem uma galera, uma gurizadinha hoje que eles dão mais atenção para um jogo ali, para criar um canal, para fazer isso, né? Do que propriamente o esporte, mas a gente viveu aqui, né, muito esse negócio de todo mundo queria ser um jogador de futebol, né? E o que acontece é que hoje, por exemplo, assim, nos jogos de sábado, esses jogos de domingo, esses jogos que tem no final de semana, às vezes o ruim, que a gente comentou aqui, que o pessoal, todo mundo acha que é jogador, né? Todo mundo acha que tem a manha, que foi profissional, só foi injustiçado, né? Só não profissionalizaram eles, né? E aí vai pro futebol, né? Então tem uma boleiragem que vai pro futebol daí, né? Mas a galera que começa... O legal ali, porque não tem, a gente sabe, né? A gente até brinca às vezes com isso, né? Tem uns boleiros, né? Tem os que acham que são, que não são, né? E a gente até tava comentando sobre a galera que começar direto no futebol não vai ter muito isso, né? Porque ali a gente percebe que... porque não é profissional ainda também, né? O esporte não é profissional, então ele dá uma
a gente vai pegar ainda, acredito assim que vai demorar alguns anos ainda para isso profissionalizar assim, mas eu vejo pelo menos assim a galera que está sendo formada direto no futebol sem passar pelo futebol, Sim. já é um pouquinho mais tranquila do que a boleiragem que vem, né? Porque a maioria que veio do futebol, então vem essa cultura aí de achar que é mais do que realmente é, mas o futebol realmente salvou não só pra mim, né, de conseguir, mas eu sei que de várias pessoas também. E a galera mais de idade também, né? Tem uma galera de idade, né, cara? Tem. Que joga, né? Que a gente acha muito massa isso aí. E, cara, vocês falaram aqui um pouquinho já também sobre... Eu queria depois que tu falasse até mais... de repente vocês dois que foram mais a fundo nesse negócio de futebol, que é legal, que a galera também... Isso talvez seja as histórias que vocês têm pra contar, que tu passou, talvez viajou mais lá, pegou uns perrenguinhos aí de futebol. É legal, daqui a pouco até alguém que vai assistir, né? Gurizada, assim, e que tá passando, que pensa aí pra esse lado, até pra entender um pouquinho como é que funciona. E vocês também falaram sobre a vida com Deus. Vocês têm uma vida de fé, de comunhão com a igreja e tal. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também. Sobre como é que foi o encontro de vocês, né, com Deus, assim, se é desde de criança, desde de berço, ou se vocês encontraram no meio do caminho, o que impactou isso na vida, o que vocês estão fazendo em relação a isso também, a fé, porque, né, eu sei e acompanho vocês aqui, que vocês têm um envolvimento nessa área também, né? Bom, eu, agora falando um pouquinho, né, que tu comentou, eu não nasci num lar cristão, né? Não nasci num lar cristão. A minha avó que veio a se converter, depois automaticamente meus pais, até chegar na minha geração, né? Nós somos impactados por algumas gerações passadas, né? Isso foi bênção. Eu entendo que foi lá o primeiro posicionamento que a minha avó teve, que levou meus pais, a minha geração de filhos, irmãos, enfim, até chegar na minha família agora e automaticamente levar para os meus filhos, né? Então eu creio nisso. Eu me batizei com 12 anos de idade, praticamente, né? No ministério que tinha em Portão. Eu sempre morei em Portão com meus pais. Eu, com 12 anos de idade, praticamente saí de casa, porque meu sonho era ser atleta profissional de futebol, que já acompanhava meu tio, né, em relação a isso. Então, 12 anos eu já estava morando fora. Já estava fora. Já estava morando cedo. fora, muito cedo, né? E tive muitos desafios, assim, até chegar à profissionalização, né? Eu lembro uma das histórias, né? Eu estudava, eu estava no Juventude, estava com 11 anos praticamente de idade, eu estava no Juventude. E o colégio era próximo de casa, né? E toda vez que eu tinha treino em Caxias, era terças e quintas. Então eu tinha que sair mais cedo do colégio, só que a minha mãe tinha que me buscar toda terça e quinta. Só que eu não tinha tempo para almoçar. Minha mãe levava, eu lembro até hoje, assim, muito gravado, era uma latinha de coca e um sanduichinho. Que ela me pegava, saía com autorização diretora e me levava para a parada. Eu pegava ali um caiense para ir até São Sebastião do Caí. De São Sebastião do Caí eu pegava um caxiense para ir até Caxias, cara. Chegava lá praticamente 13 horas, 13h30 da tarde. O treino era 14 horas, se não me falha a memória. E ali treinava. Eu voltava novamente, então fiquei ali praticamente 1 ano vivendo assim, né? Mas eu sempre fui um cara muito dedicado, assim, comprometido com aquilo que eu sempre quis, assim, sabe? E Deus sempre, assim, me ajudou nas minhas tomadas de decisões, né? E até eu chegar, me profissionalizar na Chapecoense, quando eu saí do Pelotas, em 2004, eu saí do Pelotas, eu estava no Sub-20 do Pelotas, que naquela época era juniores, né? E era meu primeiro ano de júnior. E terminou o Pelotas. Mas isso foi depois do Juventude? Não, porque daí eu já tinha passado por algumas outras... Eu já tinha circulado. Daí, contando assim rapidamente, saí do Juventude, fui pro esportivo, do esportivo fui pro Pelotas, e do Pelotas daí surgiu a oportunidade para ir para Chapecó. E aí meu tio já estava jogando no Brasil de Pelotas naquela época, né? Fui morar com ele jogava no Brasil e eu jogava no Pelotas. Só que ele já estava no profissional, eu estava no primeiro ano de júnior. E tinha uma estrutura muito boa no Pelotas naquela época. Tinha uma empresa que tinha pegado a parte da base e ali a gente fez uma bela campanha. Fomos campeão da Copa Arthur James Vidal na época, né, em cima do Juventude. E dali, depois que nós fomos campeões, terminou o vínculo da empresa que cuidava da base. E todo mundo, quem subiu, quem não subiu, cara. Né? E eu fui um daqueles que saí.
né? E meu tio falou assim, não, peraí que eu vou fazer uma ligação. Ele fez uma ligação pro Vacaria, né? Que tava na Chapecoense, né? Pro diretor, falou assim, olha, meu sobrinho tá aqui, tal, manda pra cá. Cara, isso era tipo na sexta. No sábado eu peguei minhas malinhas, 50 pila no bolso e fui. Cheguei lá, não conhecia nada, cara. 8 horas de ônibus, Unesul, nas costas. Ixi. Desci lá, cara, mas assim... E foi ali que eu comecei a dar meus primeiros passos, né? 2 meses já treinando com os juniores, já subi pro profissional para treinar. Dali já me profissionalizei. E ali eu comecei a ter mais relacionamento com Deus. Né? Porque já tinham atletas mais experientes e que faziam cultos, né, de atletas, né, na casa onde a gente morava. Então ali é onde eu comecei a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, assim. Não que eu não tinha antes, né, Cassiano e Charles, né? Sim, tu já Mas tinha. ali eu comecei a realmente a ter algumas experiências novas com Deus, porque toda semana nós tínhamos um culto, né? E no teu dia a dia, quando tu anda com pessoas que estão firmadas na fé, né, ela te ajuda a crescer, né? Me diga com quem tu anda, que eu te digo quem tu és. E aí tu já tinha que idade aí? Eu tinha 18 anos. Aí tu tinha 18. Já tinha 18. Eu cheguei com 17, 18 anos eu me profissionalizei. Primeiro ano de júnior lá. E aí eu comecei a caminhar com pessoas que realmente iriam me fazer crescer também com Deus. E aí, nesses cultos caseiros ali, a gente recebia a palavra, era um atleta que trazia. Inclusive, um dos que, assim, me conduziu ao caminho é o Tio Cuca, a gente chamava de Tio Cuca. Ele é o auxiliar do Carrilli, né? Então, é um amigo que eu tenho do futebol. O futebol não te traz muitas amizades, sim, né? Amigos, na verdade, né? Amizades tem bastantes, mas amigos são poucos, né? Porque a gente sabe que o ambiente de futebol, ele é difícil, é muito difícil. Então, ele é um dos caras, assim, que foi exemplo para mim, assim, que através dos comportamentos deles, atitudes, princípios e valores que quando ele ministrava, no comportamento do dia a dia, aquilo ali foi, poxa, cara, é isso que eu quero. Então, eu comecei a caminhar com eles, né? E fui crescendo, assim, entendendo mais a palavra, né? Buscando mais a presença de Deus, tendo mais relacionamento, porque Deus, ele nos quer que tenha relacionamento com ele, né? Porque quando Jesus veio para cá, o que ele teve? Foi relacionamento com as pessoas, né? Então, isso foi que foi me moldando, assim, né? Até chegar aonde hoje eu vivo num propósito, né? Então, nessa caminhada toda, onde eu passei pelos clubes, eu sempre fui um dos que puxou à frente, assim, com reuniões com os atletas, né? Assim, uma experiência muito grande que a gente teve foi no Concórdia, quando nós fomos campeão da Catarinense 2007, eu tive uma lesão de pubalgia. Eu fiz a cirurgia de pubis, né? Inclusive, eu vim pro Grêmio, né? Eu fiz todo o meu tratamento no Grêmio aqui, em Porto Alegre, com o Márcio Bolzoni na época, que era a referência em pubalgia. Era ele, Márcio Bolzoni ou o Joaquim Grave, que era do Corinthians. E aí, como o Grêmio e a Chapecoense tinham uma parceria, tinha alguns atletas que iam para lá para jogar na Chapecoense, automaticamente me mandaram pro Grêmio fazer o tratamento, né? E fiz o tratamento e, cara, não tinha mais solução. Tive que realmente fazer a cirurgia. Fiquei praticamente 10 meses parado. Em 2007, tratamento, né? E ali foi um momento que eu entendi o propósito de Deus na minha vida, né? Eu tinha um pré-contrato assinado já com o Real Múrcia, da Espanha, porque no primeiro jogo meu como profissional chapecoense eu fiz 3 gols de lateral direito. Inclusive tá no YouTube, né? Eu não sou muito de colocar, de falar isso. Eu não sou muito de falar isso. Às vezes as pessoas lá, até na empresa que eu trabalho atualmente, descobri que tu foi atleta. Tu falou, como assim? Se eu não falei, não, mas o fulano falou. Eu não sou muito, realmente eu sou não coloco, né? Mas e até ia dizer, tem para registro. Eu não te perguntei até, porque ia acontecer em algum momento. A posição, né? Que sim, lateral direito. Tu vê, meu tio era lateral direito, né? Por que será, né, cara? Os dois. Beleza? Tu vê influência, né? Que coisa. Influência. E aí, Cassiano, cara, quando eu fiz os 3 gols, cara, assim, literalmente explodiu, assim, a minha carreira, né? Com 19 anos. E imprensa, saber lidar com imprensa, com TV, jornal, tudo assim, pressionando, às vezes tu não tem muita estrutura para isso, né? Enfim. Mas foi um momento bacana, marcante, assim, para mim, mas no mesmo tempo frustrante, porque quando eu tava com um contrato pré-assinado com o Real Múrcia, que eu ia para Espanha, eu acabo tendo a lesão, né? Então, assim, naquela época, naquele tempo, eu não entendi por quê. Na verdade, eu tinha que fazer o contrário, pra quê? Isso. Né? Hoje eu entendo por quê.
Porque Deus tinha um propósito para se cumprir na minha vida. Sim. Para chegar onde hoje eu estou num projeto que logo mais posso contar para vocês. De saber o porquê Deus me deu o dom de jogar. Para que hoje eu pudesse fazer com que se cumprisse o propósito dele na minha vida para alcançar crianças, Sim. jovens e adolescentes. Né? Então isso foi doloroso, né? Foi uma renúncia que eu tive que ter, porque nós precisamos renunciar a algumas coisas quando a gente quer caminhar com Deus. Pra gente ter um relacionamento mais íntimo Sim. com o Pai, a gente precisa renunciar, e a gente renuncia todo dia. Nós somos falhos, né? E ali eu fui entendendo, né? Aos poucos caminhando com Deus, tendo mais maturidade. E quando eu fui pro Concórdia, quando eu saí da Chapecoense em 2007, lá vieram praticamente 7 jogadores que estavam comigo na Chapecoense que foram pro Concórdia. E lá, todo dia, nós tínhamos reunião. Todo dia. De atletas. Todo dia. Diferente se era 1 ou 2 ministrando, mas tinha lá. Vinha um pastor que nós conhecemos na cidade e ministrava. Cara, foi tão especial aquele momento, porque a gente conseguiu atingir todos os atletas, toda a diretoria, porque elas começaram a ver a mão de Deus. Nós éramos um time muito jovem, Sim. muito jovem, muito jovem. Né? Nós fomos pra final com o Brusque, que era assim, o Suca era o treinador, assim, o time deles era muito forte. Nós perdemos a final, né? Fomos vice-campeão. Mas a gente pôde ver a mão de Deus, assim, porque pra te ter uma ideia, nenhuma direção praticamente aceita que tu entre com alguma camiseta pra aquecer antes do jogo, a não ser a do clube. Sim. Nós entrávamos com uma camiseta regata que nós mandamos fazer, que dizia tudo posso naquele que me fortalece. E nas costas dizia Jesus. Legal. Então, cara, aquilo ali pra nós foi algo muito especial. Toda vez que a gente viajava, era louvor, era adoração dentro do ônibus, treinador cantando, massagista cantando, por mais que talvez eles não entendessem no consciente deles, mas era a palavra que estava sendo lançada. Sim, Era a semente que sim. estava sendo plantada. Né? Então, E tu era bem novo, né? cara, eu fui pro Concórdia, eu tinha 20 anos praticamente. Pois é. Tu disse 20 que tu anos. puxava já, né? 20 anos. Difícil um cara 20 anos. mais novo, assim. É. Normalmente vem de alguém mais Exatamente. experiente. Assim. E aí, claro que isso ajudou, porque eu tinha outros atletas que também caminhavam Sim. conosco na Chapecoense e a gente só mudou de endereço praticamente, né? Porque é pertinho ali. Então a gente viu grandes coisas, assim, Deus fazendo, né? E aí, cara, eu continuei, né? Nos clubes onde eu tava, levando a palavra de Deus, né? Porque a gente sabe ir de pregar, né? E não é fácil, principalmente em clubes, porque a gente sabe que tem algo por trás em alguns clubes, né? Que vão contra os nossos princípios Sim. e valores, aquilo que a gente acredita, aquilo que é a nossa fé. E é uma resistência realmente, mas a gente precisa se posicionar como corpo e membro de Cristo, né? Então, assim, eu sou muito grato por aquilo que eu vivi lá atrás, né? Desafios que às vezes eu tava em Chapecó e não tinha, às vezes, dinheiro para me alimentar. Quando tinha recém-chegado meu pai, às vezes tirava daqui o pouco que ele tinha e me mandava para lá. Às vezes poderia fazer falta, né, para ele Sim. aqui, mas ele tentava me dar um pouco de esperança lá. Então, isso me fez crescer muito, assim, sabe? Me fez... Com certeza. Até porque eu fiquei pensando assim, tu já tinha uma base de fé legal, mas tu já saiu muito cedo e começou a andar muito cedo. Exatamente. Então tu teve que meio que ir se virando É, assim, nessa base da fé, desde praticamente os teus 12 anos. Exato. Então, até aí, onde tu contou, e até os 20, Isso aí. basicamente foi isso. E tu manter, né? Porque às vezes o cara se deslumbra, né? Uma Exatamente. gurizada aí. É hoje- como eu falei, assim, quando eu tive o boom, assim, na Chapecoense, aquilo ali realmente, cara, te balança, né? Porque tu tá, assim, tu tá na mídia toda hora, cara, é assédio. Tipo, o assédio, eu digo assim que todo sim, mundo... Sim, tá todo mundo Cara, em cima. e assim, por exemplo, assim, vi em reportagem na televisão e disse assim, ó, é o diamante da Chapecoense. Imagina tu com 18 anos, tu ter uma... Sabe? Então, assim, quando tu não tem uma estrutura, realmente tu acaba caindo, Claro. né? E graças a Deus eu sempre tive pessoas que me ajudaram, né, a caminhar, né? E isso é fundamental. A palavra de Deus diz, né? É melhor 2 do que 1, Sim. porque se um cair, o outro vai lá e outro vai lá. levanta, né? Então, eu creio nisso. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, eu creio que Deus tem caminhado, assim, tem nos sustentado naquilo que é no propósito que Ele tem para nós, né? E a sequência ali, tu da Chapecoense, tu saiu. Aí eu mas- saí, fui pro Concórdia, né? Fui pro vice-campeão Concórdia catarinense lá, da Série sim. B. Aí saí do Concórdia, vim em 2009 para Aimoré, né? A gente vim jogar a segunda divisão aqui. Aí eu já tinha me recuperado da lesão, né? Que eu tinha ficado praticamente 10 meses. Foi um tempo bem, bem difícil, assim, para mim.
E saí do Aimoré, nós jogamos a Série B do Aimoré, nós tínhamos um time muito bom, um time muito experiente, o Edinho, que jogou no 15, volante, não sei se tu lembra, Charles? Jogou com o Júlio? Jogou com o Júlio, jogou no Grêmio, o Sassuna. Bom, o Júnior do 15, o zagueiro, estava conosco ali também, então tinha um time muito experiente. Nós caímos no quadrangular final. Aí saí dali e fui pro Rio Grande, o mais antigo do Brasil, o Vovô. E aí fui pra lá e fiquei praticamente 1 ano e meio no Vovô, né? Joguei a Copa Arthur Dalegrave, né? Caímos na quartas de finais pro Ipiranga de Erechim. Foi quando eu saí de lá e voltei para casa e no final do ano eles me ligaram para renovar meu contrato. Renovei porque não tinha aparecido em nenhum clube. E aí quando eu voltei, me apresentei para lá e aí entra as questões do futebol que o Charles tinha comentado anteriormente, das oportunidades. Quando eu chego lá, o treinador, que era o Toquinho na época, falou assim: o que tá fazendo aqui? Eu falei: mas tu que é treinador não sabe, cara. Não, o Casemiro Mior aí me ligou que quer te levar pro Ipiranga de Erechim. Não chegou em ti isso? Eu falei: cara, não chegou. Aí depois a gente entende as coisas, né? Pelos interesses e etc, né? E aí fiquei lá, porque a semifinal, quando o Ipiranga de Erechim fiz o gol de falta, inclusive o goleiro era o Pitol, também tá na internet. Sim. E aí fiquei mais um tempo ali, saí, voltei para casa, eu já estava estudando, me formando, fazendo curso técnico de segurança do trabalho. Por quê? Porque a minha excelentíssima, na época eu estava namorando minha esposa, ela fez técnico de saúde bucal. E tu conheceu ela onde? Conheci ela na igreja, né? Mas qual, no ministério. Qual cidade tu estava aí? Eu tava em Portão. Aqui? Isso, porque quando eu vim... Isso, entendi. Ainda bem que tu lembrou. Porque quando eu tava no Aimoré, o meu tio já tava congregando na MBCV, em Portão. Entendi. E ela congregava no MBCV, junto com o meu cunhado, o Felipe, que tu conhece, né? Tá. E aí, ali, quando eu tava no Aimoré, que eu não tava... Porque o que acontece? Quando tu é atleta, tu vai... Não interessa a placa de igreja, né? Portanto, tu tá congregando, né? Tá lá. E aí o Ju falou assim: vamos comigo na igreja. Daí eu fui lá e conheci a varoa. Quando eu olhei pra ela assim, Deus me testificou no coração, assim, eu até falo pra ela assim, né? Comenta essa, porque Deus me falou claramente assim pra ela: essa é a mulher que eu separei pra ti. Aí, ó. Eita. Mas foi muito claro, assim, muito nítido. E ali eu conheci ela, né? Começamos a namorar. E foi quando eu tomei a decisão. Praticamente de 2010 a 2011, que foi a minha transição, ali foi meu último clube. No final do ano, já tava praticamente sim, não querendo jogar mais, né? Porque como eu tava namorando, pensei: preciso conquistar isso, preciso ter isso, carro, casa, isso, cara, o que eu vou fazer? Já comecei a entrar parafuso quase, né? E aí não vinha proposta nenhuma de clube, eu falei: Deus, tu sabe todas as coisas. E eu tava estudando. Chega um colega da minha irmã, de uma empresa de Portão: tu que é o Maico? Eu falei: sim. Tu que é o jogador? Eu falei: cara, não sou jogador. Jogador é de baralho. Eu sou atleta. Brincando, né? Pra quebrar, dá um quebra-gelo, né? Não quebra-gelo. Não quebra-gelo. Essa é boa, hein? Isso aí. Pra fazer um quebra-gelo com ele. Ele: cara, tá fazendo técnico de segurança? Tô. Começamos a conversar ali. Daí ele, no fim da conversa, falou assim: cara, o dia que tu precisar de um estágio, tu me chama, porque eu gostei do teu perfil, cara. Eu falei: não, beleza. Tá, eu queria jogar ainda mais um ano. Cara, daí me ligou o Guarani de Camaquã. Só acho que vocês não lembram disso. Ele ficou 4 anos jogando profissional e encerrou as atividades. Me liga o presidente o dono das redes Pompeia. O dono das redes Pompeia, o Vinícius, Bananinha, o apelido dele. Maico, aqui assim, tô o 2º ano aqui no Guarani, quero que tu esteja comigo, recebi indicação, papai. Guarani de Camaquã, cara, misericórdia, ir lá, cara. Eu sei: não, vou te fazer uma contraproposta. Cara, eu quero um apartamento pra me morar ou um hotel, eu não fico em concentração. Mas por quê? Tu falei: cara, assim, eu sou crente, né? Cara, eu tenho meus princípios e valores que eu sei que se eu for num lugar, vai ter coisa que eu não quero ver e etc. Cara, vem. Botou eu morar num hotel lá no centro de Camaquã e fiquei ali por 3 meses praticamente. Foi quando esse colega da minha irmã me liga, em março praticamente de 2011, e diz assim: o meu colaborador saiu, pediu demissão aqui, eu queria que tu viesse trabalhar comigo. Vem aqui pra nós conversar. Cara, foi assim, algo muito rápido. O Espírito Santo falou assim: vai. Pedi lá pro o Leandro, o meu treinador lá, o Leandro... Conhecido, o treinador Leandro, esqueci o sobrenome dele, talvez até um pouquinho veio. E falei: preciso resolver umas coisas pessoais, vim pra cá,
Fiz entrevista, gostei. Quando eu tô indo no ônibus, me ligam. Ó, a vaga é tua, estagiário, R$750. Daí eu pensei, misericórdia, R$750, 2011. Cara, eu ganhava já um valor, né? Pois é. Maior do que eu tinha. Eu pensei, Deus, me ajuda. Cara, cheguei em Camaquã. Pedi uma reunião com o presidente. Aí na entrada de Camaquã, se vocês passarem por lá, tem a área administrativa. Não, da Leandro Pompeia. Machado? Leandro Machado. Obrigado. Leandro Machado. Isso aí. Glória a Deus. Leandro Machado. E aí, marquei uma reunião com o presidente, ele me recebeu lá e numa mesa assim, fala, mas o que foi? Cara, assim, eu já tava com um projeto de não jogar mais, etc, etc. E falei tudo o que era meu projeto. Ele, cara, eu te libero com uma condição só. Nós precisamos jogar o último jogo contra o Garibaldi, que era lá o time do Mabília ainda. O treinador era o Mabília. Se nós empatar, tu sabe, nós vamos ser classificados e vai ser pra nós histórico. Classificar, a gente nunca classificou para as fases finais. Se nós classificar, cara, pode levar todas as malas dentro do ônibus que tu fica em portão e deu. Eu falei, fechado. Eu falei, fio do bigode, presidente? Fio do bigode. Apertamos a mão. Cara, empatamos 0-0. Eu já tinha levado todas as minhas coisas, fiquei em portão e terminou minha carreira. Aí comecei a trabalhar nessa empresa, em portão como técnico de segurança. Ali, então. Ali Isso eu- foi 2011. 2011. E aí comecei a trabalhar nessa empresa. Fiquei ali praticamente por 3 anos na área da segurança do trabalho, me formei. E aí, 2014, eu já estava noivo da minha... 2014, não. Eu já estava casado com a Fernanda, 2013 a gente casou. 2014 eu recebo uma proposta da Coca-Cola, em Porto Alegre. Do meu ex-gestor da mesma empresa que eu estava. Tinha ido para lá, já faziam 6 meses e falou, cara, te quero aqui comigo. Preciso fazer uma reestruturação e tal. Não sou de fazer isso, de tirar colaborador, mas, cara, eu quero que tu esteja aqui comigo. Cara, aceitei de imediato, né? E aí entendi também, começando a entender os propósitos de Deus em algumas coisas. Né? E tô até hoje lá, vão fazer 12 anos na empresa, em Porto Alegre. Onde tu tá hoje? Isso, aí me formei, sou engenheiro de produção, né? Sou engenheiro de produção, então atuo na área lá dentro da fábrica, na minha profissão. Então, e com isso o futebol não se afastou de mim, né? Porque eu comecei a jogar amador em algumas coisas, jogar amador. Então, ano passado, esse ano, eu joguei amador em Estância Velha, né? Jogo um futsal série ouro em Portão, ali, enfim. Dou umas brincadas de vez em Tá quando. ativo, então. Ativo, mas Deus começa a te trabalhar em algumas coisas, né? Em algumas renúncias, né? E aí Deus começou a trabalhar, ó, isso aqui, renuncia. Era mais tempo de Sim. ti. E aí Sim. aquela questão do teu coração, né, Cassiano? Bah, cara, ego, reconhecimento, prestígio. A gente é humano. Mano, é isso A gente aí. a gente é humano. E quando a gente tá sensível à voz de Deus, Deus começa a falar. E aí eu comecei a me realmente abrir mão de algumas coisas, Sim. né? Comecei a abrir mão de muitas coisas. E isso foi um processo, cara. Foi um processo, assim, comigo até eu decidi, assim, a renunciar a muitas coisas. Sim. E aí eu começo a ver a mão de Deus. E aí a gente congrega na igreja Southbox, aqui em Hamburgo Velho, né? Charles conhece lá a igreja, né? Uma igreja que tem um DNA muito de esporte na veia, né? Inclusive o nosso ministério é na quadra de futebol, de futsal. Exatamente. A gente entende que a quadra, ela é um meio muito evangelístico, né? Ela é quadra meio missionário, então... E ali a gente tem um projeto de futsal com as crianças, né? E aí eu volto um pouquinho lá onde eu comecei. Por que Deus me deu um dom de jogar futebol? Um pouco, né? Pouquinho, eu não sei muito, não sou craque, né? Não, foi, a gente até... Craque é 1%. Eu vou achar aqui vou achar os lances dele aqui, cara. Achar É os Chapecoense e Cidade Azul. E ali eu comecei a entender por que Deus me deu o dom para que hoje eu pudesse estar lá ministrando a vida de crianças, jovens, adolescentes através do projeto, né? Porque a nossa grande intenção, assim, Cassiano, no nosso projeto, não é que eles venham ser atletas de alta performance, né? Mas que a gente possa, dentro da quadra, discipular eles, né? Com os princípios e valores que a gente entende, que vão formar eles bons cidadãos para a vida, né? E que também possam conhecer Jesus, como assim eu conheci, e vi que faz total diferença na nossa vida, né? E isso não quer dizer que a gente não vai ter problema, Claro. né? Com ele é mais fácil de passar os problemas com Deus, né? E ali a gente tem ministrado no coração de cada criança. A gente está praticamente com 47 crianças ali. A gente até não divulgou muito, porque a gente começou a estruturar, tem uma metodologia já bem definida, né? De discipular, de realmente atingir o coração das crianças ali, o coração, né?
para saber o que tem do coração dela que talvez traz uma ansiedade, que traz uma dificuldade, uma ausência de paternidade, né, de medo, de frustrações. E isso a gente consegue através das aulas, com algumas ferramentas que nós temos, ajudar a discipular elas e fazer crianças melhores, né? Para que elas realmente possam conhecer Jesus, ser discípulos apaixonados por Jesus e pela liderança do Espírito Santo. Então esse é o nosso grande objetivo ali. Um baita de um trabalho, né? Cara, muito massa essa volta aí que tu deu. Com certeza aí várias pessoas se identificam com isso, né? Com essa história aí. E dessa forma também, eu também me identifico com isso. Às vezes não entender algumas coisas que aconteceram e depois tudo fazer sentido, né? Isso aí. Muito massa. E tu, Charles, como é que foi a tua introdução, assim, à fé? Também, desde cedo, encontrou no meio do caminho? Como é que foi isso aí? Não, cara, a minha foi desde cedo, na verdade. Acho que era adolescente, ali pelos 10, 11 anos de idade. Eu acompanhava minha mãe na igreja, né? E me batizei com 12 anos, né? Santuário Bom Jesus dos Milagres. A igreja até que o Júlio... Nós íamos, eu fui. Olha fui aí, muitas vezes. Cara, eu não me lembrava dele. Rua Deodágio. Exatamente, na Rua Araribóia, É. aonde eu congrego hoje na CTF, Olha na ali, Rua Araribóia, cara. né? É. Então a igreja ainda Isso. existe lá, tá lá o Santuário Bom Jesus. Então foi lá que eu comecei a dar, né, os primeiros passos na fé. Pastor Josué. Exato, Eu lembro do Moreira. Pastor Josué Moreira. E ali, cara, eu frequentava ali, eles tinham um programa na rádio às 11 horas da noite, na antiga Rádio Progresso, ali próximo ao shopping. Eu ia pra rádio pra ajudar, atendia o telefone, pegava o nome das pessoas pra oração, né? E ganhava oportunidade também, com aquela idade, de falar os anúncios, os locais, os endereços aonde tinha os cultos, né? Então ali, já comecei ali, né? Então pra mim tudo isso foi muito importante pra mim, né? E claro, eu era adolescente, né? Tava começando devagarinho, né? E tu sabe como é que é adolescente, né? Sabe como é a questão de amizades e tal, isso e aquilo. Mas ali eu comecei. E eu sempre fui um cara que... Eu sempre andava com muitas pessoas que não eram cristãs, né? Um tempo de ginástica, tudo aquilo, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me permiti fazer o que essas pessoas faziam, né? Eu andava junto e via muita coisa errada, né? Só que eu sempre tive uma cabeça boa pra isso, né? Graças a Deus por isso, né? Então ali eu já via que Deus tinha um plano, que Deus tinha um propósito com a minha vida, né? E nunca fiz o que essas pessoas faziam, né? Fumavam. Eu tava com essas pessoas, muitas vezes, porque um adolescente indo pra uma juventude, entendeu? Não tava firme na igreja, não tinha hoje, né, esse negócio assim de conhecer pessoas maduras na fé e tudo, mas eu sempre tive uma cabeça boa quanto a isso, assim, de não me envolver com coisas erradas, né? Então isso eu louvo muito a Deus, assim. Então ali começou meus passos, depois, né, não tive uma adolescência fácil, né? Meus pais tinham 11 anos de idade, meus pais se separaram, então eu vi muitas coisas dentro da minha casa, né? Coisas que me machucaram, que me feriram muito, né, nesse tempo. Então, um adolescente com 11 anos vê tantas coisas, né? E isso muito ficou na minha cabeça. Houve uma traição, né, dentro da minha própria casa, né, e tudo. Então, isso, com 11 anos de idade, vendo tudo isso, acompanhando tudo isso, né? Fiz uma escolha, fiquei com meu pai, né? Fiquei com meu pai diante de tudo que aconteceu, né? Diante de tudo que eu vi. Então, fiz essa escolha que para um adolescente de 11 anos não é fácil, né? Diante de um juiz, né? Escolho meu pai. Então, ali, vivi com meu pai praticamente, né? Vivi com meu pai. Meu pai foi tudo para mim, né? E foi o cara que me patrocinou, o Maicon mesmo falou. Foi o cara que não tinha condições, mas acreditava em mim, né, no sonho que eu tinha, né, desde pequeno jogando futebol, e ele via em mim um potencial, né. Sempre fui um cara dedicado, sempre fui um cara esforçado, né, sempre fui um cara que batalhei, né, treinei, sempre dava duro, né, cara, sempre fui assim. Esse foi o Charles, e meu pai apostou muito em mim, assim, né, então fui
morei em BH, né? Fiquei 6 meses em BH, tudo patrocinado por ele, e ele não tinha condições, né? Eu era muito apegado ao meu pai, muito, demais, né? E sou até hoje um pouco, né? E então eu chorava, e não é fácil, né? Pra mim não foi fácil. Quando meu pai ligava, vontade de vir embora, né? De largar tudo. E a importância hoje que é tudo é diferente hoje no meio do futebol. Hoje tu tem pessoas que... Tu tem o teu empresário, tu tem um psicólogo de repente, né? Que te ajuda, que ajuda essa molecada hoje, né? Isso é muito importante. E isso eu nunca tive, né? Como eu falei, eu tenho 46 anos, então eu nunca tive isso. Então eu fiquei lá 6 meses em BH e junto comigo foi outros 2 meninos pra lá, né? O Faísca, né? Que tu conhece, o Ricardo Melo, que hoje é um baita empresário hoje de futebol japonês, futebol chinês e outras coisas. Então foi nós 3 pra lá, fizemos testes lá e no último clube que a gente foi fazer o teste foi no Cruzeiro. A gente fez a bendita peneira, né? Naquela época tinha galera de tudo que é lado do Brasil lá no Cruzeiro, né? Foi feito 4 coletivos, 4 times naquela época, então a gente sabe que não era fácil. E ficaram 10 meninos e eu fiquei, né? Eu fiquei. Dos 3 que foram, eu fiquei. Ali minha cabeça já começou a pirar, né? Porque eu disse, cara, eu vou ficar aqui sozinho, não tem como. Os meninos vão embora, mano. O que eu vou fazer sozinho aqui nesse lugar, meu? Meu pai tá lá, mano. Os meninos vão embora, cara. E naquela época lá, se tu passasse pela peneira, que era o mais difícil, tu tinha um treino especial com o grupo, com o plantel do Cruzeiro mesmo. Naquela época eu tava no juvenil, se não me engano. E eu disse, caraca, velho. Semana que vem eu treino, mano. Eu não vou ficar aqui, velho. Eu vou mal pra caramba, velho. Pra te ver a cabeça do menino. A cabeça do menino, né? E eu disse, cara, eu vou mal. Eu não vou treinar bem, não, cara. Vou lá e vou fazer aquilo por cima, né? E não deu outra, né, mano? Acabei não passando nesse teste, né? E acabei eu vindo embora primeiro. Os meninos estavam na igreja lá, eles foram pra um retiro lá com a igreja. Eu disse, não, vou embora, mano. Tchau, né, meu? Vim embora, vim pra cá. Depois descobri que o cara responsável pelo Cruzeiro ligou pro Gilmar, que era o nosso cara que ajudava a gente, que botava o nome nos clubes, perguntando onde é que eu tava, que eles queriam me emprestar, porque eu fui muito bem na peneira lá. Sim. E os caras falaram muito bem de mim. E eu não fui bem no teste lá, mas eles iam me emprestar pra mim pegar a experiência e tal. Eu disse, o cara tá no sul já, velho. Foi embora. Então aí foi a primeira oportunidade, assim, sabe? Que eu perdi e tudo. E ali foi indo, mas tudo isso aprendendo, né, cara? Porque é a vida, né? A gente aprende com os nossos erros e tudo. E depois surgiu a questão do Inter, né? Fui mais uma vez, jogava aqui no Infantil do Olaria, na Vila Cref. Nós jogávamos no Infantil, na época era infantil, juvenil, coisa boa, né, mano? Jogava ali no Infantil, nós tínhamos um time muito bom, a gente foi campeão, ganhamos a final do Renner de Montenegro, que tinha um time do Pintinho, o goleiro, que era um ex-grêmio também. O time era muito bom de Montenegro. Nós fomos campeões, naquela época eu fui escolhido o atleta de destaque do campeonato, né? O melhor jogador da região naquela época, né? Porque era um campeonato regional. Então fui escolhido o melhor jogador da competição. Também não falamos a posição, né? Mordedor, né? E, cara, vou dizer na né? minha posição, eu fui o goleador do campeonato. Olha aí, cara. Volante, sempre fui, né? Sempre fui nato. E aquela época eu fui atleta de destaque do campeonato e goleador do campeonato. Olha aí, e aí tive a oportunidade de fazer uma peneira no Inter, né? E fui fazer mais uma peneira, né, cara? Mais uma peneira. É incrível, meu. Fui fazer uma peneira, ficou 8 atletas. Graças a Deus eu fiquei. Ficou também. Comecei a treinar no Inter, naquela época de juvenil. O treinador era o Julinho Camargo, né? Foi treinador em vários lugares. Sim.
Peguei ali a metade do ano, naquela época, e chegou ali em dezembro, final de dezembro, o Julinho me chamou e disse assim, olha, como tu chegou agora, a gente tá indo vamos jogar a Copa Santiago, né, que sempre tem, mas eu quero que tu não vai, mas eu quero que em março tu te apresente aqui, junto com o grupo, para começar desde o início. Aí vim pra cá, passei aí a temporada aqui, verão e tudo. Aí peguei no 15 de novembro na época. O treinador era o Alceu Bordignon, falecido Alceu. Aí eu fui ali, comecei no juvenil do... Isso foi ali por fevereiro. Em março eu tinha que me apresentar no Inter. Já tinha até a data. Aí comecei ali, meus amigos ali, né, cara? Júnior, zagueiro. Ali eu disse, cara, os caras estão aqui, velho. Ao seu treinador, mano. Aí fiquei aqui no 15. Não me apresentei no Inter. Aí tu já começa a imaginar. Acabei não jogando o campeonato aqui, por causa de uma documentação. Não joguei aqui e não me apresentei no Inter. Então aí é a segunda oportunidade que eu te digo que eu perdi. Isso eu te digo assim, cara, não por ego, que eu não tenho isso, nunca tive isso na minha vida, né? Ego, sempre fui um cara humilde, sempre fui um cara correto, nunca passou vaidade nenhuma no meu coração. E posso dizer isso pra ti claramente, tu me conhece, o Michael me conhece, nunca, ninguém pode falar isso de mim. Tenho certeza, se eu continuasse, se eu tivesse me apresentado no Inter com a gana, com a vontade que eu sempre tive, eu ia longe, cara. Isso eu posso dizer com certeza, né? Chegado ao profissional, quem sabe, né? Mas perdi mais uma oportunidade, né? E mais uma última, que eu falei que não ia falar, cara, mas tem que falar, o Michael falou, então vambora, né, mano? Emendou, agora vai. Tinha um amigo aqui em Novo Hamburgo que me viu jogar, e o pai dele morava em Joinville. O pai dele é um empresário lá, em Joinville. E disse, Charles, cara, tu já pensou em... Vamos pra Joinville? Meu pai te bota lá no Joinville, cara. Meu pai tem uns conhecidos lá e tal. Eu disse, caraca, velho, assim? Vamos, mano. Vamos no shopping lá, vou comprar uma chuteira pra ti. Eu compro, te boto no ônibus e te mando pra lá. Eu disse, pá. Aí veio o pai de novo, né, cara? Pagando passagem, tudo, né? E eu na época tinha uma namoradinha ainda, né, mano? E eu disse, cara, vamos lá, bora lá. Tava com que idade aí? Ali eu tava com idade de juvenil, júnior, já tava quase indo pro júnior ali. É, mais ou menos. 14, 15, exatamente, 16, quase no aí. exato. Aí fui eu embarcar no ônibus, né, cara? Olhei pra trás, olhei o pai, olhei a namoradinha. Sentei naquele ônibus e fui pra Santa Catarina pensando de tudo na cabeça, né, mano? E o cara que conhece o Charles, né, sabe que ele é mais emocional, né, exato, cara? Ele mano. é um cara que dá valor pra isso, né, cara? Exato, mano. Daí fui pra lá, período de chuva ainda, peguei lá, mano. Só desceu e voltou. Caraca, velho. Cheguei lá, mano, fiquei 3 dias fechado dentro de um apartamento lá, daí o cara me levou pra conhecer a empresa dele lá. Mas uma noite me levou pra Jaraguá, na cidade vizinha ali. Aí ali eu conheci o empresário do Celso Rotti, que tinha uns trâmites aqui no Grêmio também. Então, ali começou a haver várias possibilidades. Mas o objetivo principal era o Joinville, né? E não parava a chuva, mano. E eu não conseguia fazer o teste. E ele ia me botar lá lá no alojamento, lá do Joinville. Não ia ficar na porta, ia ficar lá com os caras lá, né, meu? Ali tu já viu, né? Pá, certo dia, mano, eu saí, deu um solzinho, eu saí, fui num orelhão lá, né, mano? Liguei pra namoradinha aqui, né? Eu disse, pá, pois é, vou ficar aqui e tal. Botei o orelhão no gancho. Disse, cara, vou ter que inventar alguma coisa pra esse cara, velho. Cheguei lá, sentei na mesa pra almoçar. E eu disse pro cara assim, né? O cara que ia me empresariar lá. Disse assim, bah, mano. Meu pai na época era zelador, né? Cuidava de um condomínio. Sempre foi um cara que trabalhou muito, né? Pra me dar tudo. E eu disse pro cara assim, né? Daí eu aproveitei isso, né? Disse, pá, sou muito apegado ao meu pai. E meu pai tá precisando de mim lá no prédio lá pra ajudar ele lá. E eu sou obrigado a ir embora.
E eu vim embora, né, mano? Vim embora e perdi a terceira oportunidade. Mas agora falando sobre propósito, falando sobre plano de Deus na minha vida, e sei que Ele tem, né? E muito. Mesmo que às vezes eu não consiga enxergar, né? Diante de coisas que você passa, né? De situações dos leões, né? De dificuldades que você passa, às vezes tu não consegue enxergar isso, né? E eu fico pensando, né? Deus conhece o nosso futuro. Ele é o único que conhece. Então eu não sei o que seria de mim se de repente eu tivesse abraçado, pego uma dessas 3 oportunidades. Eu não sei aonde eu estaria. Sim. Ele conhece o meu coração, ele conhece o mais profundo do meu coração. Ele sabe o que aconteceria de repente, com fama, com vaidade, com coisas assim. Poderia ter me perdido, sei lá. Ele conhece todas as coisas. Eu não conheço nada. E também, ao mesmo tempo, eu digo que eu não teria conhecido a minha esposa. Que ela hoje... Posso te dizer que é tudo na minha vida, assim, né? É a pessoa que tá sempre comigo, né? Não vai eu chorar de novo, né? A Vivi é fenomenal. E então, tudo isso eu olho hoje, cara. Tudo isso foi plano e propósito de Deus, sabe? Pra mim, de repente, encontrar a minha esposa, encontrar pessoas que hoje estão junto comigo, né? De verdade, né? Conhecido, posso dizer, conhecido Maicon, conhecido pessoas, né? Então, tudo isso a gente tem que olhar pra frente, não pode olhar pra trás, né? Sim. Eu tenho aprendido muito isso, né? De não olhar pra trás, olha pra frente, né? E é isso, cara. Então... É uma bagagem que tu tem ali, que eu também sempre penso nisso também, né? Sempre conto a minha história é bem mais curta que a de vocês, né? Eu também, né, tava jogando, fui lá pro Uruguai fazer uns jogos lá e também no ano de profissionalizar eu fiz uma oração e Deus me respondeu e eu tô aqui, cheio de instrumento, nesse lugar cheio de instrumento. O resumo é esse aqui, isso aí, né, cara? Voltando então, um pouquinho ali, meu, eu achei aqui um vídeo aqui, ó. Olha aí, ó. Misericórdia, vocês não vão me conhecer, cara. Eu já olhei um pouquinho aqui, cara. Eu já olhei um pouquinho aqui, cara. O cabeludo, cara. Vou botar aqui no Ainda bem que o cantinho tempo aqui. passa e faz bem, né, Cassiano? Cara, olha esse só. é o principal, né, cara? Vamos ver isso aqui, cara. Caraca, os caras Pera aí. botando fogo lá na arquibancada, Será né? que eu tenho que tirar esse som aqui, meu? Vamos me pegar aqui. Vou botar sem som aqui, tá? Só pra gente olhar a imagem aqui. É isso mesmo. Cidade Azul e agora é o Tubarão, Peraí, né? conta aí. Vai narrando, já que eu tirei a narração. Aí, fala o que tá acontecendo. Tu lá. Não, lá é o Oliveira, né? É o nosso meia. Esse aqui também é ele, também é uma oportunidade que ele teve, né? Agora vai vir, agora é o meu gol. Primeiro gol, Que né? isso, hein, velho? O lateral esquerdo, ó, segundo gol, né? Os 2 primeiros gols foram lateral esquerdo e o último eu faço de falta. Aquela falta que tu cobra fechada, que não pega ninguém, né? Ela pica e engana o goleiro. Ali, né? ó, cara. Isso. Olha aí, mano. Cara, a figura. Não, o tempo... Que cabelo é esse, velho? Lateral né? artilheiro, Aí, ó. mete ali, ó. O tempo nos ajuda, né? Cabelo é esse, Cara, é mano? diferente, esse hein? foi um dos gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira, cara. Foram golaço, poucos cara. gols, 7 Caraca, gols, velho. mas quase um gol por ano. Mas importante que teve, né? E foram... É a história, né? É isso aí, mano. É isso aí. Então, Ah, legal. pro meus filhos, meu filho e minha filha ver isso e também ver da onde eu comecei. É legal, né? Eu gosto de ver legal, esses cara. vídeos assim, cara, mais antigos, assim, ó. É legal. Assim, ó, da Com hora, certeza. Aí o outro gol, do Marcelo, se não me falha a memória. Que cruza pro Santos. 4x0 esse aí. Foi 4x0. Ou 4x1. 4x0, 4x1. Se não me falha a memória. 4x0 logo. 4x0. É isso aí. E esse é o último gol. Aí, ó. Meteu aquela. Bola enganado. perigosa. Sempre fui de bater, né? Sempre bati bem. Em direção na bola, ao assim, gol, né? E aí, bater falta, escanteio, e era comigo, então. Tá aí, ó. Então, É. ó. Tá Aí, tá. feito aí, Buscou ó. mesmo. É achou verdade, mesmo, hein, viu? cara? É verdade, viu? O cara foi lá e... Contra a fato Mesmo, não tem mesmo. argumento, né, meu? Tá aí, né? Mostrou, tá aí, ó. Mostrou, tá aqui. Beleza, galera. Voltamos aqui. O Charlão tinha um compromisso aí. Saiu. Mas a gente continua aqui. Tem mais uma parte aqui bem importante que eu queria que o Mike falasse, que é lá sobre o projeto. Então, esse projeto, né, da igreja com as crianças, enfim,
que tu explicasse como que é isso, como é que funciona, mais profundo aí, o que tu puder passar para nós aí, que é muito massa essa ideia lá que tem, né, do projeto aí, como é que iniciou isso aí, para onde anda, para onde vocês Sim. querem ir também, né? Isso aí. Porque são vários projetos, né? Vamos lá, então. Bom, o nosso ministério ali, como eu já tinha falado anteriormente, né, Cassiano, nasceu a igreja praticamente ali em 2018, quando os nossos pastores, o Jackson e a Débora, receberam uma palavra nos Estados Unidos, né? Receberam uma direção de implantar a igreja aqui em Novo Hamburgo, onde nós fomos primeiro na Rua das Flores, bem próximo das Nações Unidas ali. E nasceu com jovens e crianças, né? Adolescentes de lares, foram os nossos primeiros membros da igreja, assim. Então, todo sábado nós buscávamos eles nas casas lares, né? Traziam eles para a igreja, eles ficavam o dia todo ali. Então, em algumas oficinas, né? Tinha jiu-jitsu, tinha muay thai, tinha aula de dança, de desenho. Então, tinha várias atividades e eles já ficavam para o culto no sábado à noite. Então, nasceu uma igreja jovem, assim, né? Com esse olhar de esporte, literalmente esporte. A gente tem bastante pessoas conosco que são professor de educação física, né? Então, ali já nasceu uma igreja com um olhar já praticamente pro esporte, assim, né? Legal. E como que nasceu, né, o projeto no qual hoje a gente tá do futsal, né? Porque em 2022, creio eu, se não me falha a memória, nós começamos a fazer os cultos de atletas ali na Salt, né, na Rua das Flores ainda. E porque Deus sempre tinha me dado uma palavra, eu recebi uma palavra, cara, eu acho que mais de 15 anos atrás, que eu iria sempre trabalhar com crianças, né? A pastora que trouxe a palavra para mim falou assim: Michael, eu te vejo, ela, né, nunca tinha me visto, né? Falou, eu te vejo, tu trabalhando com um monte de criança, assim, tu sentado, ela sentado tudo no teu redor, tu falando da palavra, mas é numa quadra, é num lugar, eu vejo isso, e aquilo ali, será que é pra mim mesmo? Cara, e aquilo ali ficou no meu coração. E em 2022, como eu falei pra ti, eu fui treinador, me aventurei como treinador de futsal para uma Copa que ia ter em Portão, Sub-18, onde eu montei um time, né? Até o meu cunhado, Rafa, me ajudou a montar o time com os colegas, e a gente foi vice-campeão. E em uma dessas encontros nos vestiários antes dos jogos, o Espírito Santo me fala assim: não é isso que eu tenho só para ti, tu treinar os adolescentes, os jovens aqui. É algo mais profundo, eu quero que tu faça com que eles me conheçam. E aquilo foi me matutando muito forte, assim, muito forte. O Espírito Santo sempre falando no meu coração, né? E aí eu falei com o pastor, o Jackson, na época, assim, eu gostaria de fazer um culto, assim, né? Já tive experiências quando eu jogava, porque foi algo que me fez crescer, foi algo que bastante, me ajudou, me trouxe maturidade, relacionamento com Deus. E ele foi o primeiro a topar, né? E aí a gente fez o primeiro culto com os meninos que estavam comigo no time. Eu fiz uma surpresa para eles, eu falei que nós íamos ter uma reunião, né? Literalmente era uma reunião, mas só falei o endereço e não falei nada. E eles ficaram naquela expectativa. Quando eles chegaram lá, eles ficaram assim, porque a igreja ali na Rua das Flores, todo o projeto arquitetônico deles a nossa parte de sentar como se fosse as cadeiras, como se estivesse num ginásio mesmo, assistindo basquetebol. Sim. Sabe daquelas cadeiras que antigamente tinha nos estádios? Então, igualzinho aquilo ali. E eles não sabiam que aquilo ali era uma igreja. E aí, quando começou, eu fui falar, eu comecei a dar o meu testemunho, a gente fez um culto ali, e ali, cara, foi algo muito especial. Porque foram atletas, né, e jovens, adolescentes ali de 16, 17, 18 anos que nunca tinham escutado falar de Jesus, né, não conheciam sua identidade em Jesus, né? Então, para ali foi o pontapé inicial, assim, de Deus realmente me confirmar. Cara, aquilo que eu te dei de dom, de talentos, é para que se cumpra isso. É para isso começou a fazer sentido. Começou a fazer sentido, né? O pra quê, né? Aquilo que a gente comentou anteriormente. Então eu comecei, então é isso que Deus quer me levar. E a gente foi fazendo alguns cultos ali, eu trazia alguns convidados, Gilson Mão de Pilão. Foi trazendo uma galera, foi trazendo para parceria ali, né? Para trazer o testemunho deles de vida, né? E aí foi tomando uma proporção maior que não era só os jovens, estavam vindo já outras pessoas. E aí
não eram só mais atletas, eram pessoas que faziam alguma atividade de esporte. Uhum. Então, tava lá o ciclista, tava lá o pugilista, enfim, Nossa. tinha vários, né? E aí, nós começamos a ver mais... O Espírito Santo falando assim, mas não é isso que eu também quero, só isso. E aí, nós sempre orando, pedindo para Deus, né? Deus dá a direção para nós. Foi quando surgiu a oportunidade de nós alugar toda a parte da Sociedade de Ginástica de Hamburgo Velho. Uhum. Deus abriu as portas ali para nós, na parte de cima, onde tinha uma quadra, né? Quadra de futsal totalmente abandonada ali. Então a gente tinha que ter um recurso para poder fazer toda a reconstrução daquilo ali. E Deus, para os nossos olhos naturais, aquilo ali é como se a gente não iria conseguir. Mas Deus sempre deu uma palavra para o nosso pastor, porque quem é o dono do ouro, da prata e do bronze é Ele. E Ele ia trazer os recursos. E foi assim e é assim. Ele trouxe todos os recursos necessários para nós. Ele tem suprido nisso. Nós restauramos toda a quadra, fizemos tudo e Deus falou, é para isso que eu te trouxe. A quadra vai ser uma quadra missionária. Né? E ali a gente começou a estruturar, começamos a desenhar um planejamento, né, de como que a gente iria fazer as aulas, que idades que a gente iria trabalhar, enfim. Até surgiu uma oportunidade de fazer uma parceria com o Ramin. Eu não sei se tu conhece o Ramin, ele treinou americano, ele é do PEC, né? Na verdade, treinador do PEC, do projeto também cristão ali com o Ricardinho, enfim. Então a gente fez uma parceria para ele, né? Alguns alunos que ele tinha de futsal, a gente trouxe para a igreja e ali a gente começou a dar os primeiros passos, né? A gente está praticamente há 5 meses com o projeto, até a gente não divulgou muito, né? Mas a gente está com 46 meninos. Uau, de 5 a 16 anos, né? E acontecem nas segundas-feiras, nas quartas e nos sábados, né? Então, nos sábados eu que dou a aula no sábado junto com mais 3 professores. Eu tenho um preparador de goleiro, tenho os outros auxiliar. Na segunda-feira tem o Ramin, mais o Faísca, que é o Éder, que também ajuda a dar o treino. Mas tudo para tudo isso a gente tem uma metodologia, né? Porque para nós o esporte ele não é o fim. O esporte para nós ele é o meio. É o meio. O fim é nós formarmos crianças, jovens e adolescentes, né, apaixonados, discípulos apaixonados e pela liderança do Espírito Santo. Sim. Esse é o nosso objetivo. Né? Inclusive, nas reuniões que eu tenho com os pais, eu deixo muito claro, a gente deixou muito claro isso. Para não criar expectativa. E não cria expectativa. Todo pai cria uma expectativa em relação ao filho, aonde tu coloca. Se colocar a tua filha ter aula de música, tu cria uma expectativa nela. E assim é na vida, né? Então a gente deixou muito claro, olha, a gente não vai formar atletas de alta performance, mas se sair, que benção, que saia, que vá propagar o evangelho, né? Levar toda a criatura. E é isso, esse é o nosso papel como cristão, né? E o nosso papel ali, literalmente, é isso. É nós termos um olhar 3D. O que é um olhar 3D? Eu fiz um curso, né, em Curitiba, onde eu fui capacitado em algumas ferramentas para utilizar no esporte, que a gente entende que o esporte ele alcança muitas vidas. Muito. Hoje, se a gente for olhar, Cassiano, estatisticamente, em alguns estudos, o futebol, vamos dizer assim, é bilhões e bilhões de pessoas que assistem, talvez não praticam, mas eles gostam de assistir. Então, olha o meio evangelístico que a gente tem para alcançar vidas. E a gente tem que utilizar disso. Precisa. Urgentemente, né? Ainda mais uma geração que a gente vê que tem se perdido, uma tecnologia que vem avançando cada dia mais e mais e mais. E nós temos o que nos posicionar como cristãos, né? Para resgatar essa geração. E a gente entende que o esporte, qualquer modalidade, tem essa ferramenta. Uma ferramenta, né, então, poderosa, muito, né? Muito poderosa. E o esporte, ela entra em países que tu não entraria de uma outra forma. É que o esporte é uma linguagem mundial, universal, né? exatamente. É uma linguagem que tu não precisa nem saber, né? Com a língua do outro ali, tu vai fazer. Isso aí. Botou a bola, Olimpíadas, né, cara? É a conexão que existe entre os atletas numa Olimpíada. Exatamente. Ninguém se entendendo nada, mas fazendo tudo. Tudo, exato. É muito massa isso. É isso aí. E aí, cara, eu recebi esse treinamento e capacitei todos os nossos treinadores que estão conosco ali, com essa visão. E aí, dando um pouquinho assim para entender qual é a nossa metodologia. A visão 3D, ela trabalha como se fosse num triângulo, né? A primeira dimensão, a segunda e a terceira. A primeira dimensão é quando o treinador, 99,9% de todos os treinadores do mundo, ele quer trabalhar o seu atleta na metodologia.
Uhum. Força, velocidade, performance, explosão, chute, cabeceio, metodologia. Isso tá na base da pirâmide ali. A segunda dimensão é quando ele sai um pouquinho da primeira e vai para a segunda para dizer assim, ó, não, tu consegue, tu vai dar certo, vai que na próxima dá. Que tu trabalha com um pouco do emocional, psicológico. Mas nós trabalhamos com a terceira e a última e a principal de todas. Que é a terceira dimensão, que é o coração. Sim. Corpo, alma e espírito. Isso todos nós professores temos isso. Que é alcançar, extrair do coração de cada criança, cada adolescente, aquilo que realmente tem impactado na vida deles. Como eu falei, né? Muitas crianças chegam com ansiedade, ausência de paternidade, que é um mal que nós temos no século e é silencioso isso, que traz muitos prejuízos, uma ausência de paternidade na vida dos filhos, né? Medo, frustrações, talvez expectativas que os pais lançam no filho que às vezes ele tá jogando e não consegue jogar porque ele tá olhando, o pai tá lá olhando a arquibancada, ele quer provar pro pai que ele é bom. Então, cara, isso a gente consegue trabalhar dentro das ferramentas, algumas ferramentas que a gente tem, para poder primeiro ajudar eles e eles saberem que eles são filhos e filhas amados de Deus. Né? Então, cada treino que a gente dá lá, a gente tem um tema. A gente fala sobre servir, vincula a palavra com o exercício que ele vai falar. Cara, por que tu tá servindo? Porque servir é compartilhar, servir é abençoar. Então, agora tu tá dando um passe pro teu colega, o que tu tá fazendo? Eu tô servindo. Cara, isso a gente tem visto testemunhos assim, cara, assim, bem impactantes pra nós, assim. Pais falando que o filho começou a servir em casa, coisa que... Olha, meu filho tá vindo trazer um copo de água aqui, mas eu nunca tinha visto. Assim, o que vocês estão fazendo aí? Porque a palavra de Deus diz, né? Que ele veio para alcançar o coração dos pais e dos pais converter o coração dos filhos. Então, esse é o nosso papel como professor, né? Que tem princípios e valores, que é a palavra. Sim. Dá para fazer meio que um link aqui com a música, porque a gente já falou aqui também sobre a ferramenta, como a música é uma ferramenta de ensino. Exato. E às vezes as pessoas elas conseguem administrar ou entender a palavra, às vezes por causa de uma canção. Às vezes a mensagem pregada ali, uma mensagem de 30, 40 minutos, às vezes ela não consegue, né, ainda perceber muito assim do que tá falando, mas uma canção ela grava e memoriza. E eu assemelho o esporte com isso, porque também é uma ferramenta de ensino. Exato. É uma ferramenta de ensino. Obviamente que a gente pode ficar, que nem aqui na música, eu posso ficar só na música, ou eu posso levar isso para outros patamares, né? A mesma coisa no esporte. Eu também sempre me lembro sobre esse negócio de disciplina, né? Quem fez lá, eu me lembro de um treinador que eu tive, assim, que ele era muito da disciplina. E eu levo até hoje esse negócio, assim, cara, era muito legal. E então eu vejo muito também aí dentro do projeto de vocês, que é isso, né? O esporte, ele vira uma ferramenta de ensino que a galera tá levando para casa, que é mais ou menos isso que tu tá falando, que tá virando uma chave na cabeça da gurizada e tá refletindo na casa, e daqui a pouco a casa já vê, opa, tem um negócio aí, eu também quero isso e aí vambora e fica completo, né? Exatamente. Então, cara, demais essa ideia, isso que vocês estão fazendo aí, né? Cara, e assim, a gente tem visto muitos resultados, assim, sabe? Literalmente é discipular na quadra. Sim. É discipular. É isso. Esse é o nosso objetivo, né? Da gente conseguir ajudar eles. A gente tem, como eu falei, né? A gente tem vários feedbacks de alguns pais, assim. E a gente tem visto comportamentos mudando, assim, de treino para treino com crianças. E é legal, né? Que o ambiente, ele é um ambiente favorável para isso. É, né? Na igreja, né? Tipo, é na igreja, mas no ambiente que ele enxerga o esporte, né? Exato. E isso é uma sacada muito boa, né? Que a galera às vezes assim fica com medo daquele negócio assim, se tu for levar lá pra igreja, aquela estrutura. Sim, que já cria, né? Algo já cria uma barreira, a galera já vai meio assim. Exato. Mas tu leva ele pra um ambiente ali que é o ambiente que ele tá acostumado, que ele gosta, assim, né? Obviamente ele vai aprendendo tudo depois, vai amadurecendo, vai evoluindo, vai entendendo tudo. Isso aí. Mas esse primeiro contato, porque é aquilo ali que vocês mostram de cara, assim, que ele vai olhar assim, gostei, é isso aqui. E aí vai embora, né? O processo, mas que... como eu falei, como tu falou perfeitamente, assim, né? A igreja na quadra, né? Quando termina o treino, a gente recolhe as redes. Olha só. Recolhe as redes em redor,
Tá o altar lá, tá com os instrumentos, né? Tem a cruz lá e ali tá. E os pais estão assistindo ali numa arquibancada separada, mas estão ali no mesmo ambiente, que é onde nós temos o culto, né? E esse é um dos projetos que a gente tem, né? Sim. A gente tem as aulas de dança, que a gente utiliza as mesmas ferramentas, né, de discipular. Tem os Babies Kids lá, que tem dança de balé, tem ginástica, que a pastora Débora, ela é uma profissional de educação física, né? Então, eu creio que a partir do ano que vem a gente vai estar startando também o projeto da escola de música, né? Então, vai ter um estúdio, então a gente está em reforma aí em algumas coisas. Tem projetos. Projetos que a gente... a gente entende que tudo que Deus tem dado na nossa mão a gente fazer com excelência, né? Então a gente não pode colocar tudo, então a gente também tem que estruturar. Tudo organizado. Então hoje a gente estruturou já a parte do futsal, né? Tem uma estrutura, tem segurança para as crianças, né? Professores capacitados pelo Espírito Santo, né? Não digo por pessoas, mas pelo Espírito Santo, né? Então, e aí a gente começa a divulgar mais para que cada vez mais aquela quadra fique mais... fique pequena, na verdade, né? Sim. Para aquilo que a gente tem de propósito. Legal. Assim, a gente trabalha com 4 pilares, né? Dentro da nossa metodologia, né? Que a gente tem que ensinar fundamento, porque né, é o básico do futebol, né? Caráter, né? Saúde, diversão. Legal. E a nossa base é Jesus. Isso. Então, cara, se nós não vermos os 4 pilares nossos em cada aula que nós formos, tem alguma coisa errada. Então, tudo que a gente tem hoje norteado, metodologia, está baseado nos nossos pilares, e o principal é fazer com que eles conheçam Jesus dentro da quadra, fazendo esporte. Que massa, cara. Baita projeto, uma baita sacada aí que com certeza contribui para tudo, né? Contribui para as famílias, para a sociedade, para a cidade, aí para tudo. Só coisa boa, né, cara? Isso aí. Então, Maico, te agradecer aí, cara, por tu ter vindo aqui, disponibilizado teu tempo, né? Tem família, veio aí do trabalho, vai correria e tal. E te agradecer por esse tempo aqui. O Charlão teve que sair antes, já agradecia ele, né? Por vir aí também trocar uma ideia, falar. E com certeza a gente vai marcar mais pra frente de novo pra tu vir aí falar dos novos projetos, do que já vai ter acontecido, porque com certeza até sair aqui esse vídeo aí, tá no ar, coisas já podem ter acontecido, né? A gente acredita nisso. E queria que tu passasse então aí, cara, as redes aí, onde é que a galera encontra isso, né? O que tu tiver de informação aí para quem olhou, gostou, eu quero conhecer isso aí, dá para ir lá dar uma olhada, né? O cara ir lá participar, ver. Fala aí para nós aí quais são as redes, a gente vai estar colocando aí todas as redes aí, o que tu tiver de informação aí, pessoal. Bom, hoje do nosso projeto é Saltbox Champs, né? Então, para aqueles que quiserem seguir lá, né, querem conhecer, é a nossa rede social. Tem a rede social da igreja mesmo, que é Saltbox Church. E a da Saltbox Champs é a do projeto do futsal, né? Vai estar aí. Isso. Depois eu posso passar, pode colocar ali, Cassiano, enfim. E para os pais que têm interesse de levar os seus filhos lá para conhecer, ou até mesmo os pais para ver como que é a nossa estrutura, segundas, quartas e sábados, nós estamos lá com os professores, dando treinamento a partir das 6h15 da tarde, né, às 18h15, segunda, até às 20 horas. Então, 18h15 até às 20 horas, tem treino na segunda e na quarta. Segunda e na quarta. Isso. No sábado, é das 8h30 até às 11 horas da manhã. Então, ali eu vou estar ali junto com os meninos, junto com os professores, ministrando. Eu digo ministrando a palavra, né? Junto com os meninos. Então, fica o nosso convite aqui, né? Para aqueles pais que quiserem. Com certeza. Quiser levar o filho lá também para fazer uma aula experimental. Né? Vocês vão ver que é um ambiente diferente. Eu posso dizer isso. Então aí no Instagram também a galera encontra as informações todas também, né? Isso aí. Já vai lá, manda uma mensagem, já diz que já vai lá visitar, já segue para ficar por dentro de tudo que está acontecendo lá. Então, obrigado, Maico. Obrigado aí de verdade. Eu não sei se tu tem as tuas redes também, que a galera pode seguir lá, como é que é aí. A minha rede social é maicon.leal. Então, botou Maicon Leal lá, já provavelmente me aparece. Acha. Vai estar lá, então. Também vai estar aí pra galera enxergar e ir lá acompanhar também o Maico. Cara, obrigado de coração aí, muito massa esse papo aqui. Eu falei que tudo que tu ia falar aqui ia ser uma novidade pra mim aqui e foi mesmo, muitas boas novidades, muitas boas informações aqui que eu não sabia, né? Mais ou menos eu sabia alguma coisa assim. E agradecer a galera que assistiu
E quem ficou até o final aqui, normalmente eu peço pra galera comentar ali, né? Comenta aí alguma coisa, alguma palavra aí para quem ficou até aqui. Então vou pedir pra galera comentar ali, né? O nome do projeto ali, né? Comenta aí então, tu que ficou até o final aqui. Saltbox, né? Saltbox. É isso aí. Beleza. Ótimo. Comenta aí. E fica ligado também, se inscreve aí no canal, né, no YouTube aqui do Aliado Aleatório, lá, que é @aliado aleatório, né, tudo junto, e também lá no Instagram, que é @aliado_aleatório. Valeu, a gente fica por aqui e até o próximo episódio aí. Até mais, Valeu, Deus abençoe. valeu. Deus abençoe. Tchau, tchau. As ideias e opiniões expressas pelos convidados do podcast Aliado Aleatório são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não refletem necessariamente a visão, opinião ou o posicionamento do apresentador ou da produção do programa. Nosso objetivo é promover o diálogo e a diversidade de perspectivas, mantendo sempre o respeito e a liberdade de expressão.